Meus irmãos, vamos dar continuidade aos estudos que nós estamos fazendo no livro A Genuína Experiência Espiritual, de Jonathan Edwards. Se você não tem acompanhado, volte aqui no canal da igreja, procure os vídeos e assista a série desde o início para você ter uma ideia bem geral daquilo que nós estamos tratando. Nós estamos na parte de analisar alguns tipos de experiência que nem testificam que nós passamos por uma verdadeira conversão, mas também não fazem com que a nossa conversão seja falsa, porque nós passamos por esse tipo de experiência. Nós temos que destacar aqui duas coisas que Jonathan Edwards destaca no seu livro. O fato de nossas emoções nos levarem a louvar a Deus com nossas bocas não prova que nossa experiência seja espiritual ou não. Veja, irmãos, é algo natural que nós possamos responder à alegria da salvação com louvor, inclusive com um louvor que é fruto de lábios que adoram ao Senhor, de lábios santificados. Porém, o louvor e louvar e gostar de cantar, isso não significa que nós estamos de fato passando por uma genuína experiência espiritual. Há pessoas que vê alguém louvando e diz que unção, inclusive utilizam essa palavra. Olha que consagração aquele cantor tem. Isso mostra muitas vezes que a única coisa que ele sabe é cantar bem. Isso não quer dizer que seja uma genuína experiência espiritual. Certamente é preciso que nós cantemos e que nós possamos louvar ao Senhor. Porém, nenhuma pessoa será salva pelo seu entusiasmo no louvor. Perceba, quando Jesus fazia os milagres, as multidões o louvavam. Mas essa mesma multidão o rejeitou e o abandonou. Em Atos, quando os apóstolos fizeram os milagres, as multidões, as pessoas louvavam. Mas pouco tempo depois, essas mesmas pessoas estavam pegando pedras para atirar neles. O povo de Israel, quando passou pelo Mar Vermelho, louvou com entusiasmo. Mas pouco tempo depois, esse mesmo povo estava construindo um bezerro de ouro. Queridos irmãos, louvar, simplesmente por louvar, não é sinal de uma verdadeira conversão. Uma outra coisa que a gente precisa entender também, e isso Jonathan Edwards gasta até um pouco mais de tempo, e eu entendo porque é algo que há muita confusão, não só nos tempos de Jonathan Edwards, mas no nosso tempo também, é a respeito da segurança e da certeza da salvação. Veja, irmãos, ter certeza, estar seguro da nossa salvação, é algo desejável. É algo desejável que nós tenhamos certeza da nossa salvação. É algo apropriado ao cristão. Davi o tempo todo fala nos seus salmos a respeito da certeza que ele tem em encontrar em Deus refúgio, socorro, escudo. No Novo Testamento, a linguagem de ter a certeza, de ter a convicção de que nós podemos contar com Deus sempre presente e sempre disposto a nos ajudar, é algo que fica muito claro nas páginas do Antigo e do Novo Testamento. Agora deixa eu dizer para vocês uma coisa. Apenas o sentimento de certeza de salvação não prova que alguém que seja salvo. E, meus irmãos, pode ser que uma pessoa tenha até o sentimento de certeza de salvação, e essa pessoa não ser verdadeiramente salva. Veja, o coração das pessoas não salvas, elas são egocêntricas. Então elas voltam-se para si mesmas e elas têm certeza que são salvas por algo que elas sentem. Elas têm certeza que têm um relacionamento vívido, fiel, verdadeiro com o Senhor, porque elas estão confiadas em si mesmas. Veja só, Jonathan
Pedro traça um paralelo entre uma segurança falsa e uma segurança verdadeira na salvação. O falso cristão, ele não tem um sentimento sobre a seriedade do seu destino. O falso cristão é aquele que ele é certo nele mesmo que ele é salvo, porém ele não tenta construir na sua vida um fundamento correto. Ele tem tanta certeza que ele se torna um impenitente. Ele começa a tratar pecados como coisas pequenas. Afinal, ele tem certeza que é salvo. Muitos utilizam, inclusive, o calvinismo de uma maneira absolutamente errada ao dizer o seguinte: uma vez salvo, salvo para sempre. E agora eu posso viver como eu quiser. Não poderia estar mais errado. O crente verdadeiro, ele tem uma segurança da salvação. Ele pode ter. Porque a segurança da salvação não equivale à salvação. Alguém pode ser salvo sem ainda ter a certeza da salvação. Então, o verdadeiro crente, ele é humilde, ele é cuidadoso, ele sente a necessidade constante de se santificar. O falso cristão, ele tem uma grande confiança nas suas próprias opiniões. Ele tem grande confiança naquilo que ele acredita que é certo. O verdadeiro crente, ele sempre está buscando a sabedoria e sempre ele está buscando crescer em santidade, crescer em conhecimento. Satanás, meus irmãos, ele não ataca a falsa segurança. Satanás não ataca a falsa segurança. Por quê? Porque é falso, não tem o que ele atacar. Porém, Satanás, ele ataca constantemente o verdadeiro cristão. Por quê? Por que Satanás ataca constantemente o verdadeiro cristão? Porque Satanás sabe que a segurança da salvação no verdadeiro cristão produz santificação. Por isso que Satanás, o tempo todo, ele nos ataca os verdadeiros cristãos com dúvidas, com questionamentos a respeito do seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque o verdadeiro cristão se preocupa com essas coisas. Porque o verdadeiro cristão, ele fica preocupado. Será que eu sou o verdadeiro crente? Será que eu sou um hipócrita? Será que eu sou uma pessoa se fingindo com uma vida dúbia? O verdadeiro cristão, ele se preocupa. O falso cristão não perde tempo com isso. Ele está muito confortável na sua falsa segurança. O falso cristão, ele sempre parece puro e limpo aos seus próprios olhos. Então ele é alguém que não precisa mais crescer e que não precisa mais mudar. Ele acredita que está correto. Ele acredita que ele é um crente que não precisa de mudanças. O verdadeiro crente, ele conhece o seu próprio coração. Ele olha para dentro de si e ele percebe o quanto ele precisa mudar para ser mais semelhante ao caráter de Cristo. Vejam, meus irmãos, e esses falsos cristãos, eles são produzidos basicamente por dois movimentos, podemos dizer assim. O primeiro movimento é o falso cristão que acredita que a segurança da salvação que ele sente é produto da sua adequação exterior ao padrão moral bíblico. Então ele é alguém que, por ser alguém que se enquadra, que se adequa, que luta para andar em conformidade exterior ao padrão ético, ao padrão bíblico, ele acredita que ele é salvo por causa disso. Porque ele consegue cumprir alguns mandamentos. Ele acredita que é assim que ocorre. Mas existe um outro falso cristão
E esse Jonathan Edwards afirma que é pior, porque esse falso cristão, ele baseia a sua falsa segurança em falsas experiências religiosas. E isso é complicado. Por quê? Porque esse falso cristão, segundo Jonathan Edwards, e ele fala com muita propriedade, e nós vemos o quanto isso é atual, inclusive nos nossos dias. O falso cristão que se baseia a sua conversão em falsas experiências religiosas, ele fala com convicção, ele fala com arrogância, ele diz, olha, eu senti, eu tive essa experiência, eu tive essa revelação. Inclusive Jonathan Edwards fala sobre isso, que falsos cristãos, eles tentam basear a sua conversão em revelações que eles tiveram. Eles contam que tiveram um sonho onde Jesus Cristo apareceu para eles e disse, ó, meu filho, eu te amo. E por isso eles se acham superiores, eles têm certeza que são salvos, porque eles têm certeza que tiveram uma revelação da parte de Deus que autentica a sua conversão. Ah, meus queridos irmãos, nós não podemos cair nisso, nós não podemos cair nesse erro de acreditar que experiências religiosas possam autenticar a nossa fé. Jonathan Edwards fala sobre esses que é até fácil entender a confiança dessas pessoas. Sabe por quê? Porque agrada a elas, agrada ao seu amor próprio, pensar que Deus lhes disse de modo especial que elas são seus filhos. Sua falsa segurança aumenta quando essas revelações vêm junto com emoções vigorosas. Então essas pessoas são pessoas que nada mais são do que pessoas que são ególatras. São pessoas que querem se sentir especiais e o tempo todo tentam se reafirmar dizendo, Deus fala comigo de um modo especial. Deus se revela a mim de um modo especial. A minha experiência foi nunca vista. E por isso vocês têm que me ouvir, vocês têm que acreditar, vocês têm que me ver e dizer, olha, eis ali um verdadeiro servo de Deus. Porque eu tive uma experiência que vocês não tiveram. Isso nada mais é do que fruto de amor próprio, de egolatria, a idolatria do ego, do eu. E veja, uma outra questão que Jonathan Edwards acredita que faz com que pessoas caiam nesse engano é a ideia do viver pela fé. As pessoas dizem sempre o seguinte, viva pela fé, meu irmão. Não viva pelo que você está vendo, viva pela fé. E as pessoas acreditam que viver pela fé é você confiar na existência de realidades espirituais, de movimentos que você não consegue perceber, mas que no final da prova tudo vai dar certo. As pessoas acreditam que é isso. Que viver pela fé é viver desse modo. Engano, queridos irmãos, engano. Viver pela fé é viver segundo a revelação escrita, verbal que o Senhor nos concedeu e permitir que essa revelação e que a palavra de Deus, revelada na Bíblia, dirija nossas ações e nossos pensamentos. Isso é viver pela fé. Viver pela fé é ter a palavra de Deus controlando e orientando a sua vida. Isso é viver pela fé. Uma outra coisa, as pessoas acreditam que fé é simplesmente uma confiança. A pessoa ela não faz nada, ela vive uma vida à parte de Deus. É uma pessoa que não se interessa por ter uma comunhão com Deus,
mas o tempo todo se autoafirma como uma pessoa de fé, como uma pessoa que tem fé em Deus. Não, irmãos. Fé em Deus não combina com alguém morto espiritualmente. A fé em Deus produz em nós emoções vigorosas e aptas para que nós possamos viver conforme aquilo que nós dizemos que acreditamos, dizemos que temos fé. Isso é fé em Deus. Não é simplesmente confiar, uma mera confiança. Significa confiar em Deus, confiar que Ele é quem cuida de nós. E por isso nós devemos seguir a palavra dEle, porque Ele nos ama e Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso que nós seguimos a palavra de Deus, mesmo quando os homens dizem que ela pode ser irracional. Isso é ter fé. É seguir a palavra de Deus. Veja, fé não é simplesmente acreditar que a gente é salvo. Fé não é acreditar que a gente é salvo. Fé é viver como um salvo. Não é simplesmente, veja, se eu digo não, eu tenho fé que eu vou para o céu, eu tenho fé que eu sou salvo. Isso nada mais é do que uma confiança vã. Fé é viver como um salvo vive. E viver como um salvo vive é viver obedecendo à lei de Deus. Nós precisamos crescer em fé, nós precisamos produzir frutos de fé. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos ter emoções vigorosas, mas nós precisamos ter uma vida marcada por um viver que tenta o máximo possível se aproximar do caráter de Deus. Inclusive, meus irmãos, o verdadeiro cristão, ele pode até duvidar da sua salvação quando ele não consegue vencer um determinado pecado na sua vida. E isso é bom. Se você está lutando contra um determinado pecado na sua vida, se você está passando por um momento de apatia espiritual, aonde a Bíblia, o Evangelho, a pregação não mais te empolgam, está no momento de você questionar: eu sou um verdadeiro salvo? Sabe por quê, meus irmãos? Porque essa dúvida é que vai tentar nos aproximar de Deus. Você o tempo todo pode dizer: Senhor, será que eu sou salvo ou não? Mas Senhor, se eu não for salvo, mas me salva agora. Faz com que a partir de agora eu consiga viver uma vida que se amolda aos padrões da lei de Deus. Essa desconfiança, Jonathan Edwards diz que é até desejável, porque o falso crente, ele é alguém muito confortável na sua falsa convicção. O verdadeiro crente não. O verdadeiro crente é alguém que sempre está olhando para Deus por meio das Escrituras e vendo o quanto ele precisa caminhar para se aproximar daquilo que o Senhor quer dele. E aí eu quero encerrar citando literalmente Jonathan Edwards, porque nós vivemos numa época de muito apelo às emoções, onde as pessoas tentam justificar a sua experiência da conversão pelas emoções, por uma experiência, por uma revelação. E eu gostaria de terminar citando a frase de Jonathan Edwards: quando nossas experiências e emoções se tornam mais importantes para nós do que para Deus, e quando pensamos que o próprio Deus deveria nos admirar por nossas maravilhosas emoções, então estamos em perigo. De fato, estamos então em pior condição espiritual que um ateu imoral.
Se nós acreditarmos que nossas emoções são mais importantes do que um relacionamento correto de comunhão e de obediência à palavra de Deus. Meus irmãos, tenhamos cuidado. Questionemos a nós mesmos, a fim de crescermos como crentes verdadeiros, em fé e num viver conforme a verdade. Que Deus abençoe e que o Senhor nos guarde.